Boa tarde mais uma vez. Então, agora gravando, eu quero retomar a nossa exposição da aula passada e estávamos no caminho em que a lei se torna o centro do direito. Eu falei desse caminho na França, falei desse caminho na Inglaterra, na Alemanha. E agora eu quero falar um pouquinho na Inglaterra. E também a coisa começa de um jeito diferente em relação à França e à Alemanha. Primeiro, nós temos na Inglaterra uma corrente filosófica que é o utilitarismo. O Bentham é o grande representante dessa corrente. Ele defende que o ser humano age em busca do prazer. Então, na visão dele, a sociedade tem que ser organizada para maximizar o prazer dos cidadãos. Uma sociedade bem organizada é aquela que proporciona o máximo possível de prazer para as pessoas. A ação, na visão dele, por isso o utilitarismo, é útil quando permite que a pessoa tenha o prazer. Então a pessoa vai agir em busca do prazer e essa ação será útil porque permite a concretização desse prazer. Não há, na visão dele, nem direitos naturais, nem princípios racionais. Ele está partindo da ideia utilitária de que todos estão buscando o prazer, todos vão agir em busca disso, não há direitos maiores do que isso, e as pessoas farão convenções na forma de leis para tentar assegurar ou permitir o prazer social. Veja, essa perspectiva utilitarista já termina com a consideração de que a lei é central. A lei é uma convenção celebrada entre as pessoas que vai tentar propiciar o máximo possível de prazer. Ora, daí nós vamos falar de Austin. John Austin é o equivalente na Inglaterra da escola da exegese e da jurisprudência dos conceitos. O Bentham não era propriamente um filósofo do direito, ele também falava do direito, mas ele era um filósofo geral. O Austin não, ele já é mais diretamente um filósofo do direito. Ele acredita que as regras são ordens de um superior impondo deveres, obrigações a um inferior e, eventualmente, ameaçando punir. O Austin vai ser um positivista. Então, dentro da Inglaterra, ele vai seguir uma visão equiparável ao utilitarismo, de que não há nada acima do Estado. O Estado é a autoridade soberana que impõe a sua vontade aos súditos, que impõe a sua vontade aos cidadãos. O direito, portanto, nada mais é do que o conjunto de leis do Estado. E as pessoas deveriam estudar nos cursos de direito as leis do Estado, independentemente de juízos éticos. Ora, simplesmente o direito se converte num conjunto de leis e as pessoas que querem conhecer o direito devem conhecer essas leis. Perceba, por caminhos muito tortuosos, na França, na Alemanha e na Inglaterra, nós chegamos ao final do século XIX com a lei no centro do direito. O direito vira fundamentalmente a ciência da lei ou das leis. Bom, nós temos então um Estado que impõe a sua vontade na forma de leis e os juízes que precisam deduzir a sentença a partir da lei. Isso acontece, como eu falei para vocês, na França, com a escola da exegese, com a escola da evolução histórica do direito. Isso acontece na Alemanha, com a jurisprudência dos conceitos, e um pouquinho com Jhering também. E isso acontece na Inglaterra, com o Austin. Os três grandes filósofos do direito, as escolas de filosofia do direito e os filósofos do direito das três grandes
nações europeias estão aí considerando a lei central para o direito. Nós temos, portanto, aqui a formação dos paradigmas do direito contemporâneo, pelo menos os dois grandes paradigmas do Ocidente, que é o direito anglo-saxônico e o direito romano-germânico. Nós chegamos, assim, ao século XIX e podemos falar dos dois sistemas do direito moderno. O sistema romano-germânico está representado em azul, aí no mapa. Há algum azul claro, são países que são influenciados pelo sistema romano-germânico. Esse sistema é o sistema dos códigos, é o sistema em que a lei na forma de códigos é central, e nós temos aqui em rosa, meio avermelhado, salmão, sei lá, pessoal, nós temos aí o sistema da common law. É um sistema em que a lei ainda tem posição central, porém a jurisprudência é fortalecida. O sistema inglês está na Austrália, está nos Estados Unidos, em grande parte do Canadá. Ora, esse sistema inglês é o sistema hoje dos maiores escritórios de advocacia do mundo que estão nesses países. De qualquer modo, esses sistemas estão consolidados. O sistema romano-germânico é fortemente inspirado pela Revolução Francesa. Mas, em ambos os casos, seja no sistema anglo-saxônico, seja no sistema romano-germânico, a lei ou a regra é o centro. Então, ambos entendem que a solução do caso concreto tem que partir de uma regra. No caso do sistema anglo-saxônico, a regra ela está na lei e está na jurisprudência. No caso do sistema romano-germânico, que é o nosso sistema, a regra está fundamentalmente na lei. Portanto, a grande fonte do direito é a lei. Olhando para o sistema brasileiro, ele é fortemente influenciado pelo direito português, mas também pelo direito napoleônico, pelo direito francês. Portanto, o modelo que nós adotamos é o modelo romano-germânico. Voltando aí um slide para trás, né, veja que o Brasil está nesse sistema, e é um sistema de tradição europeia, tá? Ele é um sistema influenciado pelo Código Napoleônico e um pouquinho pelo direito alemão também, tá? Por isso o NG. Bom, esse sistema romano-germânico coloca os códigos no seu centro e aquela ideia da codificação. Dentro desse sistema, você vai para a faculdade de Direito para aprender a interpretar os códigos. Você vai para a faculdade de Direito para aprender a interpretar as grandes leis. Então, esse movimento codificador inspira o direito brasileiro até hoje, né? É um movimento para tentar traduzir o direito na forma de códigos. No caso da common law, há uma diferença, né? Porque a jurisprudência, a interpretação da lei, a interpretação do direito é colocada como uma fonte ao lado da própria regra que está na lei. Mas, no fundo, a ideia é a mesma. Se vocês pensarem, o juiz aqui no Brasil, ele parte da lei, da regra geral que está na lei, para resolver, desculpem, vou silenciar meu telefone, mas ele parte da regra geral que está na lei para resolver o conflito. O juiz, no sistema da common law, parte da regra geral que está nos precedentes, que está na jurisprudência, para resolver o conflito. Entenda, o raciocínio é o mesmo.
ambos partem da regra geral para resolver o caso concreto, para resolver o conflito que é individual, particular e concreto. Bom, na common law, o direito é jurisprudencial, então ele é elaborado pelos juristas, pelos juízes, e a common law se forma na Inglaterra diretamente do direito romano. A Inglaterra chegou a ser colonizada por Roma e o direito vai evoluir a partir daí, desde antes do século XII, né, desde os reinos bárbaros até o século XX. Portanto, a common law é um sistema que não sofre grandes rupturas desde o século XII. Esse sistema vai se formar no século XII com a Magna Carta, tá? Então, se vocês se lembrarem, em 1215, a Magna Carta está sendo proclamada pelos nobres ingleses contra o rei inglês. É uma limitação inicial ao poder do rei, e alguns princípios da Magna Carta vão, sem rompimento, ser reforçados em 1689 pela Revolução Gloriosa, que proclama o Bill of Rights. Então, esse Bill of Rights reforça os preceitos da Magna Carta. O que eu quero dizer para vocês? Enquanto na Europa existe um direito que está se formando na França e na Alemanha e que vai terminar valorizando a lei, na Inglaterra o direito se forma de um jeito diferente, ainda que eu tenha um filósofo do direito como Austin falando da lei, a lei existe, é importante sobretudo no século XIX na Inglaterra, mas o sistema anglo-saxônico é um sistema que valoriza muito a jurisprudência. Os dois derivam do direito romano, mas evoluem de um jeito próprio. Eu não estou aqui dando aula da história do direito anglo-saxônico, tá? Então, eu não estou aqui detalhando a evolução do direito inglês, sua disseminação pelos Estados Unidos, as transformações que ele sofre nos Estados Unidos. Não é esse o meu objetivo, talvez eu nem tenha competência para falar disso com vocês. Meu objetivo é falar um pouquinho de acontecimentos que interferem na formação do direito que está na origem do direito brasileiro, que é o direito romano-germânico. Nesse sentido, só para resgatar o quadro do Gui Lissen, pessoal, que está no livro dele de História do Direito, veja, nós chegamos aos direitos humanistas. Daqui sai o direito brasileiro. Muitos cursos de História do Direito param por aqui. Claro, eu não estou falando só de história do direito com vocês, eu estou falando de história, filosofia, sociologia, política, economia, eu estou falando um pouquinho de cada coisa nesse curso, né? Então não é um curso de história do direito, nós estamos falando aqui de mais coisas em nosso curso, mas a gente pode considerar que os sistemas contemporâneos estão formados. Eu posso extrair dessa linha do direito romanista o direito brasileiro. E o que eu estava dizendo é que ambos, seja o direito romanista da França e da Alemanha, seja o direito inglês dos Estados Unidos e da Inglaterra, tem uma origem comum que remonta ao direito romano. Então, ambos estão derivando do direito romano, cada um a seu modo, cada um à sua maneira. Bom, no século XVIII, os direitos se consolidam, os sistemas jurídicos estão formados, só que a gente não pode falar, perdão, no século XIX, não sei se eu falei 18 ou 19, no século XIX eles estão formados, estão consolidados, só que a gente não pode avançar para o século XX, não podemos falar um pouquinho mais do século XIX sem fazer uma pausa filosófica. Porque a virada do século XVIII para o século XIX e o século XIX são decisivos no desenvolvimento do pensamento contemporâneo, no desenvolvimento do pensamento moderno, que vão impactar no direito. Portanto, nós temos alguns filósofos que eu queria apresentar para vocês. Tá? E o primeiro deles, como não poderia deixar de ser, é aquele que leva ao
extremo o pensamento iluminista, é aquele que supera o pensamento iluminista, que é o Kant. O Immanuel Kant, vejam o link para quem tiver interesse, um textinho que eu escrevi sobre ele. O Kant é uma figura interessantíssima, né? Ele viveu aí 80 anos, teve uma boa expectativa de vida para a época, e ele viveu todo esse tempo na sua cidadezinha, onde ele estudou, tinha uma faculdade, foi professor, que é Königsberg. Dizem que ele nunca saiu dessa cidadezinha, e aí vem a maravilha do pensamento, a maravilha da filosofia. Mesmo sem sair dessa cidadezinha, ele conseguiu produzir das maiores obras de filosofia da humanidade. Ele produziu as 3 críticas: a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo, obras de uma magnitude espetacular. Dizem que ele era um sujeito muito regrado, muito metódico, e tão regrado e tão metódico que ele passeava todos os dias, pontualmente, no mesmo horário, em torno da pracinha da cidade em que ele morava. Então ele saía de casa, dava uma volta na pracinha e voltava para casa, todos os dias, no mesmo horário, a tal ponto que o próprio padre da igreja local, as pessoas do lugar, arrumavam os seus relógios porque viam que ele saía para passear. Quer dizer, as pessoas ajustavam o relógio pelo horário do passeio do Kant. Bom, dizem que ele se atrasou uma vez, foi uma única vez, e ele ficou sabendo da Revolução Francesa. Ele ficou tão impactado pela Revolução Francesa que perdeu a hora. E dizem que a população de Königsberg soube que a Revolução Francesa era algo que mudaria a história, não pelas notícias, não pelas informações, mas porque fora um acontecimento capaz de atrasar Kant. Bom, dito isso, né, eu quero fazer um recorte aqui do pensamento desse formidável, desse grande filósofo, e quero falar aqui um pouquinho do imperativo categórico e um pouquinho do direito para o Kant. Primeiro, um grande marco no pensamento do Kant é a ideia do imperativo categórico. O que é esse imperativo categórico? Kant diz que as pessoas só vão ser livres se elas conseguirem agir movidas pela própria razão. E ele diz que uma ação só vai ser boa se estiver em sintonia com a razão do próprio indivíduo. Não pode haver nada que justifique a ação da pessoa que não o seu próprio pensamento. Nesse sentido, as pessoas devem agir movidas pelo imperativo categórico. E o que é o imperativo categórico? É uma determinação moral que justifica a minha ação. Eu tenho que agir movido pelo imperativo categórico. Eu só posso agir para agir de uma forma correta se a minha ação puder ser universalizada. O que ele diz, o Kant? Antes de agir, você tem que se perguntar: todos podem agir dessa forma? Porque se você agir de uma forma que nem todos possam agir, então a sua ação não é correta. Para que a sua ação seja correta, ela tem que ser escolhida e tem que ser executada com a convicção de que é uma ação que pode ser universalizada, é uma ação que pode ser feita por todos. A partir de Kant, nós chegamos a máximas que são muito em voga, voltam à moda algumas vezes, como aquela ideia: não faça ao outro o que você não quer que o outro faça com você. Isso deriva um pouquinho dessa máxima, desse imperativo categórico. Também eu não posso tratar as pessoas como objetos. Tá? O próprio Kant vai dizer que o ser humano não é meio, o ser humano é fim. Então eu não posso usar as pessoas para atingir meus objetivos, porque eu não quero que as pessoas me usem para que elas atinjam os seus próprios objetivos. Olha, essa ideia é muito mais complexa do que eu trouxe para vocês, do imperativo categórico, mas é uma ideia que está por detrás da ética
kantiana. O Kant, ele pensou muito sobre o direito, ele escreveu sobre o direito, e algumas reflexões dele vão impactar na filosofia do direito. Primeiro, o Kant considera que o direito deriva da mesma ideia do imperativo categórico. Então, nesse sentido, os direitos têm que ser universalizados. Não pode haver direitos só de grupos, direitos só de algumas pessoas. As regras do direito têm que ser regras válidas igualmente para todos. Essa é uma primeira reflexão do Kant. Daí você pode se perguntar, mas qual é a diferença do direito para a moral? Eu disse para vocês que, do ponto de vista ético, eu tenho que agir de uma forma que meu comportamento possa ser universalizável. E eu estou dizendo para vocês que as regras do direito são da mesma natureza. São regras universalizadas, regras que possam ser seguidas por todos. Então, o que diferencia o direito da moral? Kant diz, a moral é interna, a moral é a intenção, a moral é aquela convicção interior de fazer o que é certo porque é certo. A minha ação é moral porque eu acho que é certo e eu vou agir dessa forma. O direito é externo. O direito é agir conforme as leis. O direito é a conduta que está definida em leis. Portanto, o direito é um comportamento que se materializa. Independentemente da minha moral, o comportamento tem que se materializar conforme as leis. Ainda ficando em Kant, o Kant vai diferenciar no seu pensamento o fenômeno do númeno. Então, ele vai diferenciar o acontecimento material do acontecimento espiritual. E ele vai dizer que o direito é fenômeno e númeno. Ele é fenômeno porque ele é fato, ele é númeno porque ele é regra. Então, o direito é, ao mesmo tempo, fato e regra, fato e norma. E é uma norma que se publiciza, é uma norma que tem que ser seguida por todos, portanto, para que ela seja universal, ela tem que ser pública. Então, o direito é uma regra que incide sobre um fato e que vale para todos os fatos daquele tipo. Ainda com Kant, ele vai reformular a perspectiva do direito natural. Olha, no geral, o justnaturalista acredita que tem um direito natural e eu tenho que extrair do direito natural o direito positivo. Então, primeiro existe o direito natural e eu vou extrair do direito natural o direito positivo. O que diz Kant? Ele diz que o direito positivo é o conjunto das leis que são feitas pela sociedade. Mas essas leis vão ser avaliadas pelo direito natural. Então, ele diz que o direito natural é o critério de julgamento e de avaliação do direito positivo. Por isso, ele faz essa inversão na perspectiva do direito natural. E ainda, o Kant vai escrever um livrinho em que ele propõe a paz perpétua entre as nações. Ele vai escrever um livrinho que é uma utopia que vai influenciar relações internacionais, por exemplo, dizendo que o direito tem que promover a paz universal. Essa paz ela vai ser conquistada com estados republicanos, res publica, estados que pertencem a todos, que são públicos, estados livres e estados que se comportam conforme o princípio da hospitalidade universal. Então, para o Kant, todos os estados deveriam tratar os estrangeiros como se fossem hóspedes. Quando você recebe um hóspede na sua casa, você trata bem. Olha que coisa sensacional. Ele defende, então, que os estados recebam os estrangeiros como se fossem hóspedes, com hospitalidade, e que um nacional trate um estrangeiro com hospitalidade. É sensacional, é o projeto dele para a paz perpétua.
Costuma-se dizer que Kant leva o iluminismo ao extremo, ele leva o conflito que existia entre a filosofia alemã e francesa de um lado e a filosofia inglesa de outro, que é o conflito entre o idealismo e o materialismo ao extremo. O que Kant faz, no fim das contas? É a crítica à razão pura, então ele critica o idealismo. Ele mostra que o idealismo sozinho não basta. Ele critica a razão prática, ele termina criticando o materialismo, e ele mostra que o materialismo sozinho não basta. E ele vai terminar ainda criticando o juízo, o julgamento, então ele vai falar das estruturas do pensamento, dos a priorísticos, e vai concluir também que há limites. Ele leva ao extremo todas as possibilidades isoladas da filosofia e tenta encontrar uma saída aí que seja das múltiplas limitações. Bom, Kant leva ao extremo a filosofia e a tradição filosófica que vem da Idade Moderna, e para sair desse limite é necessário que apareça um filósofo que reformula um pouquinho o jeito de pensar. E esse filósofo vai resgatar uma razão de Aristóteles, que é a razão dialética. E esse jeito de pensar vai promover a conciliação entre o material e o espiritual, ou vai levar a atenção a uma síntese de superação. O filósofo é Hegel. Portanto, Hegel pode ser colocado como alguém que está na sequência de Kant. Ele dizia que o que é racional é real e o que é real é racional. Então ele vai dizer que a realidade e a razão se interpenetram e são, no fundo, a mesma coisa. Ele vai acabar com a diferença entre o ideal e o material, entre o racional e entre o racional e o concreto e o real. Olha, ele vai então mostrar que o mundo possui uma razão e essa razão explica e rege as transformações do mundo. Então, para que eu possa entender o mundo, eu preciso usar a razão que está promovendo a transformação do mundo. O que Hegel vai dizer é que há uma tradição muito antiga, que vem de uma leitura unilateral de Aristóteles. O Hegel vai voltar um pouquinho a Platão também, mas há uma tradição de que a razão, de uma razão estática, de uma razão que serve para explicar as coisas tal e qual elas são. E o que Hegel quer fazer é explicar, sobretudo, a transformação. Hegel, então, vai ter que resgatar a razão aristotélica, a razão platônica, que coloca as coisas em movimento, que explica as mudanças. Ele diz que se o mundo é um todo em transformação, o mundo não pode ser entendido com uma razão estática, com uma razão que não esteja em transformação. Para entender o mundo que está em transformação, eu preciso de uma racionalidade que se chama dialética. Ora, o exemplo do grão de feijão. O grão de feijão é o grão de feijão, mas não é o grão de feijão, porque o grão de feijão pode vir a ser o pé de feijão, ou então uma árvore. A árvore é uma árvore, mas ela não é uma árvore, porque ela pode vir a ser a madeira usada numa construção. Portanto, para eu explicar a transformação, eu tenho que resgatar a razão que diz que as coisas são e não são ao mesmo tempo. A coisa é o que ela é e também deixa de ser o que ela é. Portanto, ela não é o que ela é. Nós somos e não somos ao mesmo tempo, porque estamos nos transformando. A razão que entende as coisas enquanto objetos em transformação, insisto, é a dialética. E Hegel resgata essa razão para explicar as coisas do mundo. A dialética
é uma razão que vai explicar a realidade, porque a realidade é composta por fatos que estão em contradição, estão em conflito, e a resolução desse conflito gera novos fatos que também vão ter conflitos que vão fazer com que o mundo se desenvolva, que o mundo evolua. Olha, por exemplo, o fato, as empresas estão produzindo, mas estão inovando. A inovação gera o conflito, gera uma nova forma de produção, e essa nova forma de produção vai ter conflitos internos que vai levar a outras formas de produção. Então, para eu entender a realidade, eu preciso de uma razão que se sobreponha a ela, uma razão que entenda o fato, que é a tese, que entenda o conflito, que entenda a negação do fato, que é a antítese, e que entenda a superação do conflito como a instauração de um novo conflito, que é a síntese. A síntese é o momento em que eu concilio tese e antítese. O Hegel vai pensar o direito, a sociedade, o direito e o Estado nessa lógica. Olha, a família é uma primeira instância da sociedade e ela pede um direito patrimonial. As famílias entram em conflito e elas resolvem esse conflito organizando a sociedade civil. E aí, no âmbito familiar, todo o trabalho, toda a produção é para as famílias, o trabalho, a produção passa a ser para a sociedade como um todo. A sociedade civil vai ter um direito que vai organizar o trabalho, que vai organizar os contratos, que vai organizar as trocas. Dentro da sociedade civil, eclodem conflitos entre classes, entre grupos, e esses conflitos vão ser resolvidos pelo Estado. Segundo Hegel, no âmbito da sociedade, o Estado é a síntese máxima, é o meio máximo de resolução desses conflitos. Olha, então, do ponto de vista de Hegel, o Estado é o soberano que não pode ser limitado porque ele limita todos os conflitos dentro da sociedade. E aí, Hegel fala um pouquinho do direito. Então, ele faz algumas reflexões, dizendo que há duas esferas: a sociedade civil, onde floresce o mercado, e dentro da sociedade civil, os interesses são particulares. Por mais que grupos pretendam que seus interesses sejam universais, não são. O Estado supera os limites da sociedade civil, supera os limites dos interesses privados e ele consegue trazer interesses coletivos para os atos individuais. Então, o Estado vai garantir os direitos dos indivíduos e vai garantir o respeito aos contratos. Para Hegel, o direito vai permitir e propiciar que a liberdade se realize. As pessoas não são livres dentro das famílias, elas não são livres dentro do mercado. Elas se tornam livres graças ao Estado e ao direito. O direito vai garantir a liberdade das pessoas. Então, nesse sentido, o que Hegel defende é que não há uma oposição entre a liberdade e o Estado. Muito pelo contrário, por intermédio do direito, a liberdade se materializa, se concretiza no Estado. Então, o Estado garante a liberdade das pessoas. As liberdades vão se tornando cada vez maiores. A minha liberdade dentro da família é muito pequenininha. A minha liberdade dentro do mercado é a liberdade de um grupo. Já a minha liberdade no Estado, mediada pelo direito, é a liberdade política de eu definir os rumos da sociedade. É a maior liberdade que pode existir. Pois bem, Hegel vai defender
a ideia, e isso vai gerar muita controvérsia depois, mas ele vai permitir a defesa da ideia do Estado totalitário. Do lado ruim, né, no lado pesado, ele vai permitir que alguns defendam que o Estado tem que interferir em todas as esferas da vida e controlar todas as esferas da vida para permitir que as pessoas possam materializar sua liberdade. É uma contradição suprema. E, por outro lado, Hegel também vai permitir a defesa de concepções revolucionárias, não totalitárias, né? Concepções que vão lutar pelo limite da esfera do mercado, pela imposição de valores superiores à esfera do mercado. Bom, Hegel vai inspirar, eu vou voltar a isso mais tarde, Marx. Marx vai dizer que os conflitos não são conciliados no Estado e o Estado só continua o antagonismo, ele só continua e perpetua a luta na sociedade. Bom, mas aí a gente volta a Marx. Por hora, nós então falamos um pouquinho de Kant, falamos um pouquinho de Hegel e andamos aqui nessa concepção filosófica que nos permite avançar pelo século XIX e, sobretudo, chegar ao século XX. Nós continuamos daí na próxima aula, pessoal. Eu vou interromper a gravação nesse momento.